Pessoal, vamos começar a falar sobre colocação pronominal, semana 5, dia 6. Primeira questão: a correção gramatical do texto seria comprometida, ou seja, estaria errado se o termo ser fosse posicionado após a forma verbal referem, da seguinte forma: referem-se. Então aqui, como aqueles que se referem, ele quer trazer para cá. Ele quer colocar aqui, ó, que referem-se. Pode fazer isso? Não pode, porque o que ele é o que? Atrativo. O exige então que seja feito por próclise, ok? Próclise, ou seja, esse sujeitinho aqui, que é o pronome, ele tem que estar o que? Antes do verbo, porque foi atraído pelo que, beleza? Então estaria comprometido, estaria, então a questão está correta. Questão 2. A correção gramatical do texto seria agora o que? Preservada. Como, toma cuidado com o comando da questão para não errar a prova. Não errar questões bestas aí na prova. Então, seria preservada caso se substituísse nos tornamos por tornamo-nos. Então, ele quer tirar do que? Antes é o que? Próclise para ênclise. Vamos ver? Nós nos tornamos o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou oferecer saúde para todos. Ele quer que coloque nós tornamo-nos o único país. O nós, ele é atrativo? A resposta é não. Então posso nos tornamos ou tornamo-nos, tanto faz. Posso as duas coisas. Então preservaria a questão correta, portanto. A terceira questão não é uma questão trivial, mas é uma questão fora da curva, é um nível de dificuldade alto, mas é para revisor de texto, ou seja, para quem é formado na área, ok? Então está exigindo mais de quem é formado na área. Certamente não cairia para você uma questão dessa. Não sei se eu fosse fazer uma prova a exemplo de cargo de diplomata, por exemplo, que eles puxam bastante aí no português, ok? E a gente traz várias questões deles aí também. Mas vamos lá. A inserção de tais coisas após o infinitivo dizer. Então ele quer colocar o que? Tais coisas após o infinitivo dizer daria ênfase aos sentidos do texto e melhoraria a coesão, sem prejuízo da correção gramatical. Perfeito? Então vamos ver a proposta que ele está trazendo. Vamos ver se é possível, ok? Primeiramente, eu poderia olhar aqui, o que é coesão? Onde é que está aqui? Aqui, coesão. O que é esse cidadão aqui? Coesão significa que tem uma referência. Como que eu posso explicar? Não usar termos semelhantes. Eu posso usar isso. Se eu quero uma coesão, primeira coisa, eu vou evitar termos semelhantes. Por quê? Para não cair em redundância. O que eu estou falando? Estou falando que um texto coerente é um texto sem redundância. Perfeito? Então, beleza. Agora, tais coisas. Vamos lá. Disse tudo isso a mim mesmo quando era tempo de mo dizer. Mo dizer o quê? Tais coisas. Então, eu estaria deixando o texto mais clean, ou estou
deixando ele mais próximo do redundante, trazendo tais coisas. Estou deixando ele maior, mais prolixo, e não está me ajudando. Então veja, tais coisas. Então disse tudo isso a mim mesmo quando era tempo de me dizer tais coisas. Eu deixei maior o texto, mas vamos para esse termo aqui. O que é isso? Isso é o me mais o. Me mais o dá mo. Isso daqui nada mais, nada menos que é o tal do arcaísmo, certo? O que é arcaísmo? Arcaísmo linguístico, certo? Arcaísmo linguístico são termos que já estão em desuso, estrutura linguística em desuso. Então isso seria arcaísmo. Então nós não utilizamos mais essa estrutura linguística aí, ok? Mas como que era usada? Ou quando cai alguma questão parecida? Eu vou usar os pronomes me, te, se, nos, vos, lhes. Podem ser combinados por o, a, os, as, formando mo, ma, mas, nolo, nola, volo, vola, to, tá. Exemplo, olha o verbo: entreguei o pacote a ti. Então veja o verbo: entreguei-te o pacote, te mais o, entreguei to, tá aqui. Não me disseram a verdade, ao me sendo atraído pelo negativo aqui, pelo não, certo? Então não me, advérbio de negação, né? Não me disseram a verdade. Então não me disseram quem? A verdade. Me mais a, não ma disseram. Então eu tirei quem? A verdade, ok? Agora o outro: não informaram as mudanças a nós. Então não, agora veja, o não também é atrativo. Então não nos e as mudanças. Só que o mais a vogal, então eu vou separar por lá. Então nolas, não nolas informaram. Agora veja, ele está querendo o que? Colocar tais coisas aqui, certo? Para deixar mais claro o texto. Mas se eu fosse possível fazer isso, eu teria que alterar agora e tirar o certo? Tirar o o, porque agora eu estou colocando, era tempo de me dizer o que? Tais coisas, certo? Então disse tudo a mim mesmo quando era tempo de me dizer o que? Tais coisas. Então não mo dizer tais coisas, porque agora eu estou explicitando as coisas, ok? Então a questão está incorreta. Como eu falei, gabarito aqui, gabarito errado, porque eu não tirei o O. Questão 4. Sem prejuízo para a correção gramatical e para o sentido do texto, o trecho que ele poderia ter me absolvido poderia ser assim reescrito: ele poderia ter absorvido-me. Quando você olhar isso aqui, quando você vir um verbo no particípio, aduído, eu não posso após ele colocar o pronome, ok? Esse pronome não pode estar após ele aqui nunca. Vai ter que ser o que? Antes, perfeito? Então tá errada a questão por isso. Veja, então não podemos empregar o pronome oblíquo,
ênclise, ou seja, após verbos no particípio. Isso daqui é uma regra de ouro também. Pode guardar aí para você. Então veja outras regras. Locução verbal tem o que? O verbo principal no particípio, por exemplo, tem duas regras de colocação pronominal. A segunda é o que? Não haviam me informado, ou seja, vai ter que ser antes, porque não pode ser aqui depois, ok? Então, se não houver termo atrativo a próclise, antes desse verbo aqui, inclusive, aqui está estando antes, então se eu não tenho nada de atrativo de próclise, o pronome será empregado sempre o que? Após o verbo auxiliar, que após a ênclise, e nunca após, e nunca após, e não podemos, ou seja, não podemos usar ênclise no verbo principal, porque está terminantemente proibido, porque isso aí é uma regra de ouro, ok? E a segunda opção, invertendo a ordem, se houver um termo atrativo de próclise, lembra de pré, que é antes, o pronome será empregado antes do verbo auxiliar. Vamos supor aqui, ó, esse haviam me informado, não, aí seria assim, ó, se tivesse um não aqui, por exemplo, seria não me haviam, ok? Informado, porque teve o que? Algo que atraiu. Tem algo que atraiu, puxa antes do auxiliar. Então eu tenho aqui, ó, o auxiliar mais o principal aí no particípio. Então aqui, após o principal, aqui está o que? Proibido, certo? Então, o que eu escrevo aqui para proibido? Aqui não pode. Agora eu posso aqui e posso aqui, certo? Como que eu vou fazer? Veja, será empregado após o verbo auxiliar. Então a regra é que ele seja empregado aqui, ó. Certo? Quando que eu vou ter a exceção? Quando eu tiver um termo atrativo, certo? Se eu tiver um termo atrativo, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, um termo atrativo aqui em cima, vamos por aqui, não me, olha só onde que veio o me. Se eu não tiver um termo atrativo, que nesse caso é o não, ele ficaria como que? Como ênclise após o auxiliar, ok? Pronto? Então vamos lá. Voltando para a questão. Então, o que? Ter, poderia, ó, ele, ó, que ele poderia ter me absorvido. Como que poderia ficar? Eu posso reescrever. Vou colocar aqui no primeiro. Vou colocar aqui, ó, eu tenho uma situação que a próclise ela é facultativa quando o sujeito for explícito, ele. Então ficaria como? Ele me poderia. Fica estranho. Ele me poderia, certo? Ter absorvido. Ele me poderia ter absolvido. Não existe mais o me ali agora.
2. Poderia ter utilizado como o que? Como ali eu tenho uma mesóclise. Ele poder me ia ter absolvido. Ok? Então posso fazer essa construção, mas não após o particípio. Questão 5. No trecho baseia-se na dificuldade. O baseia-se. A partícula se poderia ser anteposta à forma verbal baseia sem prejuízo na correção gramatical do texto. Então ele está falando assim, no aumento de aumento no orçamento se baseia na dificuldade. E assim segue. Poderia ser feito isso? Olha aí, sem problema. Por quê? Mas eu queria trazer aqui. A próclise, ela vai ter algumas situações. O que é o próclise? Antes do verbo, certo? Então, com palavras ou expressões negativas, vai ser atraída. Ó, atraiu. Com advérbios, sem uso de vírgula, sempre atraiu. Com pronomes indefinidos relativos demonstrativos, aqui ó, algo a incomodava, o dinheiro que me atraiu, isso me atraiu. Frases interrogativas, quando o encontraram, certo? Orações exclamativas ou que expressam um desejo optativo. Deus abençoe-os. Não, Deus os abençoe. Certo? Então ficou o que? Próclise. Verbo no gerúndio precedido de em. Em se. Tratando de qualidade. Ok? Gerúndio. E tem o que? Um e antes. Vira então o que? Próclise. Ok? Com formas verbais proparoxítonas. Nós os ajudaríamos se. Esse aqui proparoxítona é sacanagem. Você tem que ficar separando sílaba aí para responder. Conjunções subordinativas. Então espero que o faça feliz. Que, aí eu tenho que, puxou. Deixei a festa quando me senti mal. Ok? Em regra geral, não tendo essas situações, eu posso usar próclise ou mesóclise. Quando eu uso mesóclise, quando tenho que quando tenho o futuro do presente, por exemplo, ou o futuro do pretérito indicativo. Perfeito? Senão eu uso próclise ou ênclise, não vai ter problema aí. A questão, nesse caso aqui, então, tinha o que? Orçamento que não tinha nada que atraísse, poderia ter trazido para cá, que seria o que? Antes próclise ou mesóclise. Então, poderia, sem prejuízo, a questão estaria correta. Beleza, povo? Então, seria isso. Um abraço e até a próxima.